Boa noite, professoras e professores. E aí, eu trago sempre dois pontos, né? Primeiro, eu quero trazer um ponto, assim, que é alguns caminhos que as professoras escolhem para planejar os seus trabalhos e que pode dar ruim. Primeiro, eu quero falar alguma coisa aqui, algumas coisas que acontecem, né? Por essa ausência, muitas vezes, desse conhecimento e desse domínio do brincar, dos jogos e das fases do desenvolvimento. Então vamos ver, talvez você vai se achar em alguma aqui, mas não tem problema, que depois a gente vai dar um jeito. Então, um dos caminhos que acontece, olha só o que acontece com as professoras. Elas vão na internet, né? Elas vão na internet e buscam por atividades. Então, eu trabalho com os grupos de 3 a 4 anos. A professora vai lá na internet, no Google, no Pinterest, vai lá no Instagram da Providade e começa a buscar por atividades para fazer com crianças de 3 a 4 anos. Né? E aí ela encontra uma atividade, ela vai em busca dos materiais semelhantes, porque às vezes ela não tem aqueles materiais ali, né, como ela viu na atividade, e ela prepara a proposta. Aí, ela fez esse caminho aqui, esse caminho no planejamento. Aí a proposta era essa daqui, era para um grupo do berçário 1, né, berçário 1 ano e meio ali, e ela viu essa ilha aqui, ela não entendeu bem o que a Providade quis dizer, mas ela achou interessante. Ela viu essas bolinhas, eu não tenho essas bolinhas, mas a gente tem outras bolinhas, tem as cestinhas iguais, e ela colocou esse objetivo que a gente tá vendo ali, colocar as bolinhas nas suas respectivas cestas. Ela pesquisou essa atividade para o grupo dela, 1 ano e meio, berçário 1, ela encontrou essa imagem e ela associou a esse objetivo que tá lá no currículo, no esquema que ela tem. E aí ela montou lá o espaço, né, com as bolinhas, não tinha os outros materiais que vocês estão vendo, não tinha as bolinhas e tinha as cestinhas com as cores. Então ela queria, o objetivo dela era que os bebês de 1 ano e meio até 2 anos colocassem as bolinhas dentro das cestinhas das mesmas cores. Esse era o objetivo que ela tinha. Só que quando os bebês chegaram para brincar, bebês, crianças, né, vou colocar que são crianças já, né, as crianças chegaram para brincar, as crianças não fizeram aquilo que ela demonstrou que era para fazer. Ela demonstrou que era para fazer e depois ela deixou as crianças brincarem, manusearem os materiais que ela tinha colocado, as bolinhas com as cestinhas que vocês viram ali. E aí ela se frustra. Daí ela me falou assim, daí as crianças não fizeram o que eu apontei de objetivo. E o meu objetivo era que elas pegassem as bolinhas e colocassem na cestinha da mesma cor. Então, bolinha amarelinha, eu queria que elas colocassem na bolinha amarelinha, não na cestinha amarelinha, bolinha vermelha na cestinha vermelha. Fiquei muito frustrada porque as crianças, elas queriam pegar as bolinhas todas para elas não se importaram com a cestinha, elas queriam pegar as bolinhas, ou elas ficavam jogando as bolinhas, ou elas colocaram as bolinhas na boca, né? E eu não consegui observar que esse objetivo com nenhuma criança do meu grupo. E aí aqui nós vemos um erro de objetivo. Esse é o primeiro percurso que acontece muitas vezes e que a professora erra apontando esse objetivo. Talvez tenha outros erros aqui, tá? Mas esse primeiro erro que eu quero focar é no objetivo. O objetivo que a professora apontou para um grupo de 1 ano e meio. Muito bem, temos essa professora. Depois, nós temos outra professora, Inclusive, essa ilha maravilhosa é da Rose, ela tava aqui na aula ainda com a gente, peguei emprestado a sua imagem, Rose. E aí, a gente tem outra professora que também trabalha com um grupo de 1 ano e meio, né, até 2 anos. Ela viu também, ela procurou na internet e ela viu esse espaço, ela pegou esses carretéis das argolas que tinha na escola dela e montou algumas ilhas como essa na sala. E aí, o que ela fez? Olha só o que ela fez. Diferente da outra professora, que demonstrou para as crianças e convidou todas para explorar o espaço, essa professora colocou as crianças sentadinhas e foi chamando individualmente cada uma, e ela demonstrava, ela pegava uma argola e colocava dentro do carretel, e ela falava, olha, agora você tem que colocar as outras argolas nos carretéis que a prof colocou aqui. E ela foi chamando uma criança por vez, e as outras ficavam sentadas. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aí, ela também se frustrou. Por quê? Porque as crianças não ficaram sentadas, ela queria que as crianças ficassem sentadas, as crianças não ficaram sentadas, o que causou confusão e desgaste, e a maioria das que eu chamava para executar o comando não colocavam as argolas onde eu indicava. Então essa professora também se frustrou muito com a proposta que ela planejou, com a atividade que ela planejou. E aqui a gente vê um erro de condução da proposta. Então ela queria que crianças de 1 a 2 anos, vou colocar poderia até ser de 1 ano e meio a 2 anos e meio, 18 crianças ficassem sentadinhas esperando a sua vez para realizar um comando que ela estava dando, que a gente nem sabe também até que ponto há a compreensão desse comando pela criança. Então aqui, claramente, a gente vê um erro de condução da proposta. Então, esbarramos de novo, no final aqui da minha sequência eu vou falar por que causa, por que esses erros acontecem, às vezes acontecem com muita frequência. São detalhezinhos que a gente precisa ajustar para que isso não aconteça, para que você não se frustre, seja numa atividade planejada como essa que você fez, ou seja em outros momentos do cotidiano, naqueles que acontecem, porque tem que acontecer todos os dias. Aí pode ser que você trabalhe com as crianças maiores, né? Então você trabalha com as crianças de 4 a 6 anos e você faz isso aqui. Você seleciona um objetivo de aprendizagem, por exemplo, esse aqui que eu peguei lá da BNCC, que fala que é para classificar os objetos e figuras de acordo com as suas semelhanças e diferenças. Você pega esse objetivo e aí você precisa encontrar uma atividade, né? Deveria ser uma experiência, mas você busca uma atividade para tentar fazer com que esse objetivo aconteça ali no dia a dia com as crianças. E aí você vai na internet e acha essa atividade, que inclusive tem um punhado, né? Você acha essa atividade aqui. E você dá exatamente o comando que está escrito ali para as crianças, Você deu esse comando, você tem 25 crianças na sala, você deu essa folha e você fala assim, olha, vocês vão pintar a bola azul
Pinte de azul a bola maior, nossa, até me confundi. E de vermelho a bola menor. Você dá os comandos, entrega o giz, o lápis ali, e dá esses comandos para as crianças e elas precisam fazer isso que estava no objetivo. Ok, você deu para todo o seu grupo, algumas crianças, as crianças compreenderam o comando, algumas pintaram exatamente como você falou, né? E algumas são muito caprichosas, em deixar a folha bonita. Ok, você realizou a atividade. E aí, você também terminou a atividade, você se frustra. Porque você tá aqui acompanhando a Profidai há pouco tempo, né? Ou outra professora também que trabalha com pedagogias participativas, ou você teve uma formação, ou você lê um livro. E aí você fala assim, as crianças do meu grupo não criam nada daquilo que a Profidai fala, ou outra formadora que você conheceu. Que você não conseguiu ver numa atividade como essa que você acabou de entregar, aquela criação, aqueles jogos. Não consigo criar, então, uma mini história disso, daí. Como? Se as crianças pintarem. Então aqui a gente vê um erro de concepção de aprendizagem. É um erro muito cruel, inclusive, de compreender essa aprendizagem das crianças que estão na educação infantil. E esse erro aqui é bem grave mesmo, sabe? Infelizmente, eu sei que acontece, mas como eu sou uma formadora e eu tenho esse espaço aqui pra falar, eu sempre vou trazer e vou dizer. E isso é um erro, sim. Não dá pra aceitar que em 2024 ainda se faz uma pedagogia dessa forma, com crianças de 4 a 6 anos. E aí, tomara que você se frustre. Vou até fechar isso aqui um pouquinho pra falar uma coisa. Pra falar uma coisa aqui. Tomara que você se frustre mesmo, se você fez atividades como essa. Tomara, né? Porque se causa frustração, é porque você tá tendo outra referência. Porque alguém tá te mostrando, pode ser eu, pode ser qualquer outra professora, né? Como eu falei, que trabalha com pedagogias participativas, que trabalha com escuta das crianças, que traz repertório cultural, literário para as crianças, quer dizer que você tá tendo outra referência. Porque quando, muitas vezes, tem professoras que faz isso, que acham que é uma maravilha, porque ela também não tem outra referência. Ela não teve oportunidade, como vocês estão tendo nesse momento, de acessar uma pedagogia que faz muito mais sentido para ambos os envolvidos em tudo aquilo ali. Muito mais sentido, né? Então, se você se frustrou, que bom, que bom. Tem outra forma de fazer isso, tá? E nós já vamos ver. Então, vamos voltar aqui. Então, esse é mais um erro que acontece, um erro de concepção de aprendizagem, tá? Ou ainda, você pode trabalhar com as crianças de 2 a 4 anos, né? Vamos supor que você trabalha com as crianças de 2 a 4 anos, e aí você preparou um espaço assim, porque você começou a me acompanhar também, começou a acompanhar outra professora, alguma colega sua falou, nossa, a gente tem que montar espaços assim, que tem bastante materiais não estruturados, que tem elementos naturais, enfim. E aí você preparou essas 2 ilhas, olha que maravilha, né? Você foi lá e preparou as 2 ilhas. Você viu em algum lugar que você preparou, né? A bendita da Copa. E as crianças brincam nesse espaço, só que ao final desse processo, desse dia, desse momento que aconteceu, você se frustra também. Se frustra porque você fala assim, eu fiz um espaço tão lindo, mas eu não consegui observar nada de interessante nas explorações, e aí eu não fiz nenhum registro. Isso aqui acontece também com muita frequência. Muita frequência. Ó, deixa eu só responder uma professora que tá perguntando se a aula vai ficar gravada. Ô, Karen, durante essa semana essa aula vai ficar disponível, tá? Porém, eu vou abrir as inscrições daqui a pouco aqui, tá? E aí, quem tiver na live hoje vai ter uma condição bem legal, tá? Então eu recomendo que você, se você não consegue ver agora, que você veja até meia-noite, tá? Pelo menos. Porque senão depois eu vou tirar essa condição e aí não tem mais, tá? Já vou te dar o recado. Muito bem, se você tiver interesse em entrar na Masterclass, que eu recomendo demais, né? E, muito bem, respondi a Karen e voltamos pra cá. Aí, acontece isso daqui. Que a professora faz, planeja todo esse espaço, leva os materiais, só que ela não consegue observar o que as crianças estão fazendo com aqueles materiais. Ela tá olhando, mas ela não vê nada. E isso aqui é uma coisa que acontece muito frequentemente. E essa causa, ela vem justamente da gente não compreender os jogos, as brincadeiras das crianças, que as crianças criam, e o que elas criam, não só aquilo que a gente ensina, que a gente propõe. Por isso que eu falo pra vocês que é importante vocês terem domínio desse conhecimento. Porque muitas vezes dá um comando pras crianças e elas retornarem pra gente, ok, né? Nem todas vão fazer aquele comando que a gente espera, talvez ok, né? Tô tendo essa resposta. Isso é fácil. De certa forma, isso é fácil você ter esse resultado. Mas o que é mais difícil, se você não tem conhecimento, é você preparar um espaço como esse que eu acabei de mostrar que a professora preparou. E você observar as crianças sem ter essa intervenção direta. Tem a sua participação, com certeza, como eu sempre falo, né? A gente tá ali, as crianças pedem pra gente participar da brincadeira, só que não é você que iniciou. O protagonismo é delas, e você conseguir enxergar o que elas estão criando, as brincadeiras que surgem, as investigações, que é uma palavra bonita também, que é tão falada, é assim. Você precisa ter o domínio desses conhecimentos. E também a fase do desenvolvimento. O que a criança está desenvolvendo quando ela está fazendo um jogo de encaixe, por exemplo, né? E acontece com muita frequência esse erro aqui que eu acabei de colocar, da professora se frustrar, porque ela não consegue enxergar. Tá faltando, né? Falta um óculos aqui, né? Um determinado óculos para ela conseguir enxergar isso, tá? Muito bem. E aí todos esses erros são cometidos pela falta de conhecimento e domínio das fases do desenvolvimento e do brincar das crianças. Quando você domina, quando você aprende isso daqui... Aqui, ó, vamos deixar assim. Quando você aprende isso daqui, as fases do brincar, os jogos, que cada idade vai criar com materiais que você oferece e às vezes entre as crianças, né? Os jogos não necessariamente requerem materiais. As crianças vão criar jogos verbais, por exemplo. Lá dentro da Masterclass eu tô falando sobre isso. Jogos corporais, que não dependem de materiais. Então, quanto mais você compreende, você domina, sabe enxergar isso daqui, mais assertivo vai ser o seu planejamento, que é isso que eu acabei de mostrar. Mais assertivo vai ser a sua escuta das crianças. Porque quando a gente não tem o domínio disso daqui, a única coisa que você vai enxergar, infelizmente, vai ser aquela atividade conduzida, reduzida, que você tá oferecendo para as crianças. É só ali que você vai enxergar a ação delas. E aí, quando a gente consegue, a gente estuda, né? E é um exercício, não é de uma hora para outra. Não adianta só comprar o livro aqui da professora Tizuko. Não é só comprar o
o livro dela e ler todo o livro. É um exercício de pesquisa, por isso que o professor é um grande pesquisador. Quando ele tem todo esse arcabouço aqui, quando ele tem essa referência, ele tem ambiente para ele pesquisar, não só as crianças, mas ele tem essa condução formativa, aí sim a gente associa a toda a base teórica aquilo que as crianças fazem. Gente, isso aqui é incrível. Aí sim, os seus espaços vão ficar ainda mais potentes. Muito bem, então aqui nós vemos que a causa da maioria dessas frustrações que muitas professoras fazem está aqui. E não adianta, eu quero falar uma coisa pra vocês, não adianta somente o currículo. Dai, mas eu sigo o currículo. Não adianta, porque o currículo é um guia, eu não vou descartar jamais, né? Jamais. Se não valesse a pena, também não teria todo esse envolvimento da sociedade, que inclusive é bem morosa, em torno de toda a base curricular nesse Brasil, mas enfim, eu acredito, de certa forma, não acredito 100%, mas eu acredito, e eu uso o currículo, né, inclusive aqui nas minhas formações abertas, as formações fechadas, mas não adianta só você ter domínio do currículo. O currículo, principalmente a BNCC agora, ela é ausente nos detalhes do dia a dia, então ela não vai nos ajudar nisso, ela vai nos amparar em outros critérios. E agora, a gente entender sobre as brincadeiras das crianças e habilidades que as crianças desenvolvem em cada idade, ó, aí sim, com certeza, a gente vai fazer outra pedagogia. E aí eu quero que você comece a entender isso daqui, ó. Que é bem importante, que uma coisa não está contra a outra, não é essa ou aquela, uma não anula a outra. As fases do desenvolvimento acontecem, acompanham as fases do brincar. Então, quando uma criança brinca de construir, ela está desenvolvendo muitas habilidades. Muitas. Habilidades individuais, né, nela, no corpo dela, cognitivamente falando, diversas linguagens e habilidades sociais, de interação, muitas habilidades, né? As construções é um jogo incrível. Agora há pouquinho a gente estava conversando lá no grupo sobre as construções com as profs. Então, uma fase do desenvolvimento ela acompanha, ela está dentro das brincadeiras que as crianças criam. Por isso que é importante, prof, você saber, você tanto sustentar as brincadeiras que o seu grupo vai ter capacidade e vai querer brincar, porque tem brincadeiras, tem jogos, tem materiais que vão levar a determinados jogos que você não vai conduzir, que talvez o seu grupo não é hora ainda de oferecer para o seu grupo. Não é hora, eles não estão preparados, eles requerem outro tipo de atividade. Então é por isso que é importante a gente compreender isso. E aí, olha só, tem alguns exemplos, deixa eu tomar uma aguinha. E vou abrir aqui para vocês enxergarem. Por exemplo, olha aqui, ó, tá falando inclusive dos jogos de construção. Quando as crianças estão brincando de jogos de construção, olha ali, né? A gente, além dessas habilidades que eu acabei de citar para vocês, eu coloquei duas aqui. Então, ela empilha blocos com equilíbrio, e nesse empilhar blocos, não é uma habilidade pequenininha, a gente for pensar isso daqui. Ela requer isso daqui, toda essa concentração visual da criança, né? E eu escolhi essas construções que vocês estão vendo, são de crianças acima de 3 anos. São construções maiores, como vocês podem ver. São construções de torres com peças pequenas, que requerem muita destreza, requerem essa fineza na motricidade fina. Então, quando elas brincam disso, elas estão aprimorando, desenvolvendo, exercitando esse tipo de habilidade. Ela brinca compartilhando os materiais, que é outra habilidade importantíssima, e que se a gente for pegar, por exemplo, eu sempre lembro, né, o campo de experiência, pra mim, está em todo lugar, né, ou eu, outro, nós. Se a gente for falar nos critérios curriculares. E aqui está acontecendo. Então, nos jogos, dentro de um jogo, a criança está exercitando muitas coisas que, às vezes, a professora, ela quer fazer uma atividade dirigida para exercitar determinada habilidade. E se ela aprende a identificar esses jogos, e se ela entende que dentro de uma brincadeira, que muitas vezes é iniciada pela própria criança, porque a professora selecionou materiais adequados que levam elas a fazerem isso, ela vai estar desenvolvendo isso. O teu trabalho é observar, fazer os registros para depois dar continuidade. Ó, esse é um, separei mais, ó. Nos jogos de fase de conta, por exemplo. Olha só. E eu separei essa sequência aqui que eu acho muito interessante. Já faz um tempo que eu tenho essa sequência de imagens aqui, ó. Essa era uma ilha de recorte dentro de um espaço estético. E era uma ilha de recorte. Olha o que a menina fez. Ela recortou todos os pares de sapato. E ali tinha também, em uma das imagens, tá mais distante, mas eu vou descrever pra vocês. Tinha uma geladeira, ela recortou a geladeira e tinha alguns alimentos. Eram revistas e livros didáticos, né? E aí ela foi recortando os alimentos e depois ela brincou. Ela criou um jogo de fase de conta. Então, em uma atividade, não era atividade, era uma ilha, né, que tava ali para as crianças recortarem. Ela exercitou, ela realizou um jogo de fase de conta e exercitou, por exemplo, esses dois objetivos que eu acabei de colocar ali, essas duas habilidades. Então, manipulou os objetos com destreza, a gente já espera. Aqui também são crianças de 3 anos, 4 anos e meio, de 3 a 4 anos e meio essa idade. E o exercício da motricidade fina. Em uma atividade que eu propus ali dentro do espaço estético, em uma ilha, né? Não gosto de falar atividade porque não é atividade dentro do espaço estético. É uma ilha que a criança tem a liberdade de escolher aonde ela vai brincar, com o material que ela vai brincar. Então ela fez esse exercício e tá desenvolvendo essas habilidades, ao mesmo tempo em que, ao final desse recorte ali, ela criou um jogo de fase de conta e na ocasião ainda brincou com mais 2 crianças. Né? Então olha que interessante. As crianças vão sempre, quando a gente dá esse espaço, a gente dá condições para elas vão sempre criar jogos, elas vão sempre estar iniciando alguma brincadeira. E dentro dessa brincadeira, a gente tem que ter essa perspicácia, esse conhecimento de identificar que as crianças estão se desenvolvendo. Que eu tenho certeza que vocês querem isso, eu quero muito para as crianças. Olha um outro jogo que acontece muito aqui, ó. Jogos de observação e contemplação. Então, uma habilidade que a gente espera aqui, que são crianças de 2 anos e meio, 3 anos e meio, vou colocar essa faixa de idade aqui, tá? Concentra-se por pelo menos 10 minutos com algum material. Coloquei algum material, né, mas aqui as crianças estão predominantemente com livros. Era uma ilha literária que tinha dentro de um espaço estético no ambiente aberto, né, inclusive vocês estão vendo que a gente está fora da sala.
E aí, as crianças estão aqui, ó, essas 4 meninas ali, coisa mais linda a imagem, né? Estão vendo os livros, estão apreciando ali, e ficaram concentradas por 10 minutos. Então, é um jogo de observação, aqui principalmente de contemplação. A contemplação não acontece só na literatura, principalmente até dentro da Masterclass eu falei sobre isso, né? E aqui eu quero falar para vocês. O exercício da contemplação, da gente preparar um espaço, né? Colocar as crianças nessa situação em que elas contemplem, são os elementos naturais, né? Então, estar em ambientes abertos, a água, a argila quando a gente coloca principalmente a água, né? Esses exercícios de contemplação, né? Os jogos de contemplação são muito importantes para as crianças pequenas e a natureza é um dos melhores recursos, mas a literatura também, tá? A literatura também, vocês estão vendo aqui, crianças de 2 anos e meio, né? Grupos bem agitados, quem trabalha com esse grupo sabe, estão num jogo de observação e de contemplação. Olha que legal. Vou compartilhar aqui um comentário da Prof. Denise. Ela colocou: as minhas empilham pecinhas de montar só na cor azul e querem fazer enorme. Só que não ficam de pé, acho bacana. Eles que pensaram isso sem intervenção. E isso é uma construção de um jogo, Prof. Denise. Isso é uma construção de um jogo. E vocês percebem, ela colocou alguns detalhes, né? A criança pode ser uma criança, pode ser um grupo, né? Que provavelmente deve ser mais de uma criança. Ela colocou, elas estão colocando regras, né? A própria escolha da cor, né? Ela colocou na cor azul. Eles estão escolhendo, as crianças estão fazendo essas regras. Inclusive com os materiais, quando tem essa possibilidade. É bem legal. Olha que a Prof. Angélica também colocou aqui. Uma vez as crianças criaram com blocos coloridos um castelo em conjunto. Foi lindo. Detalhe que foi espontâneo. Isso mesmo. E elas fazem isso, o interessante da gente pensar, né, que as pessoas colocaram, né, ó, a Prof. Denise colocou, foi sem intervenção, a Prof. Angélica colocou, foi espontâneo. E por que será que elas fazem isso? Né? Por que será? Elas fazem porque elas têm esse potencial de criação, de jogo, faz parte da infância. As crianças têm isso. E o jogo acontece principalmente por essa imitação, por ela ter essa capacidade de desenvolvimento cognitivo, está ok. Por isso que é tão legal quando você aprende a identificar esses jogos para cada idade, que a gente espera que aconteça, e se acontece, a gente vai sustentar com materiais adequados. Porque quando uma criança tá fora disso daqui, né, que a gente sabe que hoje em dia acontece cada vez mais, você vai perceber muito rápido. E ao mesmo tempo que você vai pedir ajuda para uma pessoa especializada, né? Vai, olha, eu tô observando que essa criança não cria, essa criança, ela não tem repertório de comunicação, de fala em torno das brincadeiras, ela faz movimentos repetitivos, ou ela não tem interesse por nenhum dos materiais. Você vai ter essa observação, você vai poder chamar alguém e falar isso, né? Dar toda essa noção do cenário que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo você tem capacidade de estimular, porque essa é uma criança que precisa de estímulo. Essa sim, essa precisa de estímulo porque ela vai precisar aprender a brincar. Não tá programado isso aqui dentro da cabecinha dela, mas a gente pode ajudar essa criança a aprender a brincar, né? E isso que se faz uma estimulação, faz em terapias com crianças que têm algum transtorno, e é uma maravilha, porque o cérebro da criança pequenininha aprende muito. E a gente pode fazer isso com essas crianças, ok? Muito bem, vamos ver aqui se eu separei mais algum. E dominar isso te faz ter ser muito mais assertiva no seu planejamento. Então, por exemplo, né, quando a gente aprende, por exemplo, você criou esse espaço aqui, ó. Podem apreciar aqui o espaço. Eu vou tomar uma aguinha enquanto vocês olham aí o meu espaço. Ó, a Denise tá falando que as crianças dela têm 5 anos e não ficam muito tempo com os livros. Aí eu me frustro mesmo. 10 minutos é daquela idade mesmo que é esperado. 2 anos e meio, 3 anos e meio, 5 anos, muito mais tempo, muito mais interesse. Né, Denise, e aí falta, então, a sua intervenção de outras formas também. De outras formas para que as crianças tenham, porque a literatura a gente não pode... diferente de outros materiais, eu achei interessante essa colocação, Denise, que dá pra mim falar uma coisa aqui, ó. Diferente, por exemplo, quando eu vou ensinar a professora a usar os espaços, que a gente olha, a gente prepara o espaço com 10 tipos de materiais. E você começa a identificar que tem um determinado material lá, vamos pegar alguma coisa aqui, ó. Tem os controles, tem vários controles lá, e eles não estão interessados pelos controles. Você já ofereceu umas 3, 4 vezes, e é um material que as crianças não fazem nada, você não vê elas criando nada, alguns espaços ficou lá, ninguém nem mexeu, como já aconteceu comigo, com alguns materiais. Então, a minha recomendação é, então troque esse material, guarde ele. Talvez nesse momento as crianças não quiserem brincar, talvez você pense numa combinação com outro material. Talvez você faça uma atividade dirigida, mas naquele momento, daquela forma, elas não estão interessadas. Agora, a literatura não é assim. A literatura a gente não abre mão. A gente não abre mão. A gente vai buscando recursos, a gente vai buscando estratégias para atrair as crianças para essa literatura, porque ela é importantíssima. A literatura em diversos... Ali eu mostrei as crianças manuseando os livros, que isso é importantíssimo, que elas tenham essa necessidade de pegar um livro nas mãos, que elas tenham a necessidade de olhar a mesma obra diversas vezes, por semanas, inclusive. É importante que a gente faça isso. Mas aí a gente vai buscar outras maneiras de oferecer literatura. E ó, Denise, fica aqui na aula, porque inclusive temos surpresa ali relacionada à literatura na Masterclass, tá? Muito bem, então já olharam aqui o espaço. Então eu fiz esse espaço aqui, né? Quando a gente aprende sobre fases de brincar, fases de desenvolvimento, a gente vai montar um espaço como esse, que tem vários critérios que eu ensino a partir da prática dos espaços estéticos. Se você não conhece, eu te convido a me acompanhar para você aprender, porque é muito importante. E aí, quando eu convido as crianças para brincar, olha só o que vai acontecer, né? As crianças vão manusear, elas vão explorar esse espaço de diversas formas, diferentes formas, na verdade. Tem criança que vai manusear os livros e pedir leitura mediada, como essa que vocês estão vendo aqui, ó. Denise, tá vendo? Mais um espaço meu, mais uma proposta, um momento do meu trabalho que aparece a literatura. Não é o mesmo grupo, claro, mas você percebe a frequência que tem a literatura? Frequência na oferta da literatura também vai fazer muita diferença, tá? E aí, olha só, aí aconteceu isso. Aí aqui no meio, nessa imagem, tem criança que vai querer ver um vídeo enquanto conversa sobre os animais com os amigos ali. Porque nessa ocasião, nesse espaço, eu coloquei o retroprojetor.
Então era um espaço, eu não gosto de falar muito em temática, né? Mas era um espaço que, de certa forma, usei a temática dos animais. E aí tinha lá o retroprojetor, as crianças, e eu coloquei imagens dos animais. E aí algumas crianças vão ficar observando o vídeo e conversando com os colegas. E aí eu coloquei uma outra imagem aqui, que tem criança que vai fazer o desenho de observação. Então aqui tá a cobra, né, a serpente. E algumas crianças fizeram, nem todas fizeram o desenho de observação, olhando os animais e desenhando, nem todas. Mas quando eu sei trabalhar a partir disso, quando eu tenho esse repertório, sobre as fases do desenvolvimento do grupo que eu estou atuando, então o que eu espero das crianças diante de um arsenal de materiais, quando eu já estou acompanhando os jogos que as crianças fazem, como elas exploram os materiais, eu vou ser muito mais assertiva no meu planejamento, seja de um espaço estético ou de uma atividade dirigida. Vou ser muito mais assertiva. E aí, inclusive, lembra do erro da prof que não conseguia enxergar nada? Não consigo observar nada e também não consigo registrar nada, Dai. Então, quando eu sei, acontece isso. Eu faço registros, esses dias eu coloquei, na semana eu coloquei na caixinha de perguntas lá no Instagram, né? Quem não me segue aqui, vamos seguir então o Instagram. E, agora que eu me lembrei, ó, vamos dar like nesse vídeo, né, por favor. Quando eu sei, quando eu consigo identificar isso, que eu tenho intencionalidade, as imagens, as fotos que eu tiro também vão ser intencionais. Como essas que vocês estão vendo, todas as fotos são intencionais, não são fotos aleatórias. Então são fotos muito intencionais porque eu tenho esse repertório. Então uma coisa vai favorecendo a outra. Ó, isso aqui é uma outra proposta. Olha só, Denise, se eu tivesse combinado não ia ser tão intencional isso aqui pra você, Denise. Ó, mais uma lâmina que eu trouxe que tem a literatura. Então aqui, olha o que eu trouxe pra vocês isso aqui que aconteceu. Ó. Teve um espaço estético e teve uma contação de história com recursos. Então, apesar de eu ter o livro, como ali em uma das imagens aparece o livro, que era o livro da Caixinhos Dourados e a Família Urso, mas eu não usei o livro para contar a história. Eu usei os recursos, a gente tem já há muitos anos lá na escola, né? E aí eu usei e depois mostrei o livro, claro, para as crianças. Então essa era a proposta, e a duração da parte dirigida foi em torno de 12 minutos. Então veja, eu fiz uma proposta como essa para um grupo de 3 a 4 anos, vamos colocar assim. Eu já preparei o espaço estético, ou seja, teria a contação de história, que as crianças, como vocês estão vendo, ficaram sentadas, escutando a prof contar a história com recursos, e depois, então, elas puderam brincar no espaço estético, que, claro, fazia referência à história. Mas antes disso, tem essa proposta, esse momento dirigido, que eu também, por ter conhecimento do grupo, das fases do desenvolvimento, eu também preciso compreender sobre isso. É importantíssimo o tempo que a gente vai submeter as crianças a ficar atentas a gente, como vocês estão aqui escutando. Eu tenho certeza que se eu não tivesse imagem, vocês já tinham caído fora daqui. Por isso que eu uso tanto esse recurso, né? Recurso de imagem, de dar exemplos, de mostrar como que aquilo acontece. Então, assim, a gente precisa dominar. Então, quando eu domino fase do desenvolvimento e as brincadeiras do grupo, eu vou também ter o domínio de acertar esse tempo de concentração, tempo de qualidade, que eu não preciso ficar chamando atenção, que as crianças prestem atenção numa história, por exemplo. E depois, claro, né? Eu sempre vou usar esses recursos de exploração, de colocar a criança como ativa. Ela precisa ser ativa naquilo que eu estou propondo. Ela vai fazer a intervenção dela. E aqui era uma proposta maravilhosa isso daqui, tá? De contar a história da Caixinha Dourada e depois ter os materiais, né? Pra eles recriarem a história. E eles recriam mesmo, porque já é esperado também, né? Eu já espero das crianças da cidade fazer essa interpretação da história. E o mais belo dessa aprendizagem sobre as fases do brincar e do desenvolvimento é ver isso acontecendo todos os dias diante dos olhos. Eu separei essa sequência de imagens aqui, ó, maravilhosas pra mostrar pra vocês. De 2 bebês brincando. Então, quando a gente vê, eles estão brincando com dosadores, aqueles meus dosadores em inox que eu tenho já há muito tempo. Tem que fazer um evento pra vocês, pra gente falar sobre os materiais, né? Que é bem legal. Olha só. E aí eu fui registrando essa interação entre os bebês, né? Uma tá em cima da caixa, o outro tá pra baixo, e eles ficaram brincando ali e ficaram batendo, porque são dosadores que eles são, né? Eles seguram assim, só que a pontinha ele é redondinho, o dosador. E aí eles ficam brincando. Então percebam, talvez vocês, as crianças do grupo de vocês, fazem isso todos os dias. Fazem jogos todos os dias. E vocês não estão vendo. Tá na frente dos olhos de vocês. Elas estão fazendo pesquisas, investigações todos os dias. E não quer dizer que toda pesquisa e investigação que as crianças iniciam, talvez é um jogo que dura 10 minutos, talvez é um jogo que se repete todos os dias. Quer dizer que você vai ter que fazer um projeto mirabolante, então você compreende. E quando você compreende isso, você sabe que as crianças estão se desenvolvendo, tá atingindo os objetivos de aprendizagem, os campos de interesse estão acontecendo. E a partir disso você consegue fazer toda uma documentação que recrie, que mostre aquilo. E claro, né, com todo o seu potencial de professora, que vai possibilitar. Porque as crianças fazem jogos só com o corpo delas, elas fazem com certeza, e você vai identificar muitos. Meu Deus, o Instagram começou a soltar uns fogos aqui. Eu me assustei, não sei o que aconteceu. Gente, que loucura. Meu, tomei um susto aqui. Mas tá bom. Eu me perdi. E aí é isso. E ó, vocês vão fazer isso. E uma sequência como essa daqui, sabe o que é legal? Eu não trouxe aqui pra vocês porque não era a intenção dessa aula. Mas uma sequência de imagens como essa que vocês estão vendo, dá uma mini história. Eu posso contar uma mini história do que aconteceu isso daqui. Até porque foi recente. Então eu lembro exatamente o que aconteceu, quanto tempo que eles brincaram. Então quem fala que não consegue criar mini história é porque não tá enxergando essas criações que as crianças estão fazendo. Porque quando você enxerga, você não vai ter mais... meu Deus, não aguento mais criar mini história. Você vê muita mini história, né? Até porque o seu planejamento vai ficar muito intencional, vai ficar adequado ao seu grupo. Ó, tem um comentário aqui, que bom, a Eber colocou assim, ó, live maravilhosa, que bom. É pra vocês, dia dos professores, é pra vocês. Vou colocar o comentário da Carla, que é minha aluna aqui, ó. O meu grupo de 3 anos tem muito forte os jogos, construção vertical, fase de conta, transferência, e começaram a fazer microconstruções. Fiquei feliz por eles começarem um novo jogo e por eu perceber. Que legal, Carla.
Que legal, isso mesmo, ó, porque a gente percebe essa evolução. As minhas alunas aqui estão craque já, né? Porque tem esse repertório. E aí você vai acompanhando, né? Agora mesmo, que eu falei pra vocês, eu tava conversando ali no grupo com as minhas alunas, as alunas do grupo de 4 a 6 anos, e a Rose falou, né? Eu percebi um outro desenvolvimento nas construções do grupo. Então, quando a gente percebe, vai acontecer isso também. Você não vai ficar vendo só aquele macro jogo, digamos assim, sabe? Aqueles que vão acontecer durante o ano todo. Você consegue acompanhar micros detalhes que vão acontecendo no cotidiano entre as crianças. Então é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Ó, tem vários comentários de vocês aqui. Que bacana. Eu vou colocar esse aqui e daí eu já passo pro próximo. Esses dias eu contei a história da Cinderela no espaço estético. Eu coloquei um mini castelo, uma mini carruagem, 2 cavalos, 2 ratinhos, uma abóbora de verdade, uma varinha da fada e me vesti de Cinderela. Que legal. Maravilha. E é encantador, né? Porque as crianças é o nosso cuidado com elas. É em todo esse ambiente que a gente prepara.